Toda vez que você cria uma nova campanha em Facebook ou Instagram Ads, ou mesmo faz edições significativas dentro de uma já existente, suas campanhas vão passar por um processo chamado fase de aprendizado. Mas se você quiser entender um pouco por que isso acontece e como acontece, então continua aqui no vídeo que eu vou explicar direitinho. Uma das grandes promessas do Facebook como plataforma de mídia é fazer com que esse processo de aprendizado de máquina, a fase de aprendizado, ajude anunciantes a coletar mais e melhores resultados com o passar do tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente, como anunciante, otimiza as campanhas e cria da melhor forma para sempre estar superando os resultados passados, a gente também pode contar com a ajuda do Facebook para que ele melhore esses resultados. Tá, mas e aí, Rodrigo? Como é que funciona essa fase de aprendizado? Basicamente, toda vez que a gente ativa uma nova campanha ou edita uma campanha já existente, o Facebook entra nessa fase de aprendizado. Dentro dessa fase de aprendizado, o Facebook vai distribuir nossos anúncios conforme nosso orçamento e o nosso target e vai coletar estatisticamente dados que possam levar ele a tomar decisões para melhorar a sua campanha. Então, por exemplo, numa campanha de distribuição nacional, o Facebook, ali depois de uma semana, pode descobrir que você consegue mais conversões para o teu e-commerce num público que mora em São Paulo, quando ele é impactado no feed de notícias do Instagram, no gênero masculino e no período da manhã. Então, se ele combina todas essas estatísticas e entende isso como um dado, como uma oportunidade para gerar mais resultados mais baratos e que tragam maior volume de resultados para você, ele vai começar a atuar nessa distribuição a partir desse padrão que ele descobriu. Então ele começa a reforçar essas descobertas. Então a fase de aprendizado serve basicamente para isso. Mas e aí, quanto tempo ele leva, né? Quanto tempo demora para essa fase de aprendizado se encerrar? Então essa pergunta, ela mais se refere ao o que ela precisa para encerrar a fase de aprendizado do que a quanto tempo ela precisa. A média que ela tem é de 50 ações por 7 dias, normalmente, a janela de análise, né, de avaliação que o Facebook tem essa fase de aprendizado. Mas essas 50 conversões, essas 50 ações necessárias, é dado como uma média. Então, às vezes, com um pouco menos, ou ele precisa de um pouco mais do que 50, ele vai fazer as descobertas necessárias. Então, depende da limitação estatística que ele leva para estabelecer e analisar padrões. Mas o que seriam essas 50 ações? Então, isso vai depender do objetivo de campanha que você vai selecionar. Então, se você seleciona uma campanha de envolvimento, ele vai levar 50 envolvimentos, que é a sua ação final, né, o objetivo de campanha que você escolheu, para entender esses padrões e passar dessa fase de aprendizado. Normalmente a gente vai passar por uma campanha de envolvimento pela fase de aprendizado de uma maneira muito mais rápida, porque não é tão difícil assim conseguir 50 envolvimentos com uma campanha. Diferente do quadro quando a gente está se referindo a um e-commerce. Então, por exemplo, se eu considerar uma campanha de conversão no meu e-commerce, de compras efetivamente, é outra ação um pouco mais difícil de conseguir. Então concorda comigo que eu consegui um envolvimento, um engajamento no meu post muito mais fácil, supérfluo para o usuário ir lá e deixar um joinha, um like, um comentário, visualizar um vídeo, do que ele efetivamente clicar no anúncio, acessar o seu e-commerce, adicionar um produto no carrinho, preencher as formas de pagamento e realizar uma conversão. Então são duas ações completamente diferentes. Então o volume de 50 conversões ao longo de uma janela de 7 dias já não é todo o e-commerce que consegue. Então, quando a gente está falando de teste de aprendizado de campanhas de conversão, o buraco é um pouco mais embaixo, e aí eu deixo duas dicas. Primeiro, para o Facebook aprender e entender a performance, esses padrões estatísticos na entrega da tua campanha, ele precisa errar. Ele precisa distribuir o máximo possível para o máximo de pessoas e posicionamentos, estressar a entrega dele, para ele tirar um insight disso, ou vários insights disso. Então, normalmente, quando a gente sobe uma campanha de conversão, o custo por aquisição, o seu custo para cada compra realizada no e-commerce, pode ser um pouco mais alto do que você deseja. E é normal. Isso dá uma ansiedade, dá um ruim, né? Você olhar e falar assim, meu Deus, minha campanha não está performando bem e eu acabei de subir ela. Mas tenha um pouco de paciência, claro que acompanha os dados também para isso não extrapolar o que você esperava. Mas normalmente ele vai começar com um CPA um pouco mais caro, até que ele vai entendendo, descobrindo esse padrão de entrega, as melhores oportunidades para ele conseguir reduzir o seu custo por aquisição e conseguir mais conversões para você. Então, esse é o primeiro ponto. No começo, pode não chegar no custo por aquisição que você desejava, mas tenha paciência, dê uma confiada no aprendizado de máquina, nessa fase de aprendizado, para você coletar bons resultados. O segundo ponto é,
Se você já sabe que o seu e-commerce ainda não tem um volume de 50 conversões de compras por semana, que às vezes realmente não tem, você pode entender, dizer para o Facebook nas configurações da sua campanha que o objetivo de conversão, a ação que você está desejando, não é efetivamente uma compra lá no final do funil. Então a gente sobe uma etapa no funil e começa a trabalhar com o objetivo de uma conversão um pouco mais fácil de conseguir, porque daí você tem mais volume e ele consegue aprender, porque já tracionou esse volume. Ou seja, se antes eu estava considerando uma conversão como uma compra efetiva, eu posso trazer uma etapa antes e colocar, por exemplo, adições no carrinho. Então eu coloco que o meu objetivo são conversões, mas a ação, a otimização da campanha está para conversões de carrinho, o evento lá que a gente coloca com o Pixel no nosso e-commerce. A partir disso, a gente tem mais adições ao carrinho do que antigamente a gente tinha em compras, que, por exemplo, podia não bater 50 conversões semanais, mas a gente tem 50 adições no carrinho, por exemplo. E a partir disso ele vai entender esses padrões, vai passar pela fase de aprendizado mais fácil e vai conseguir te ajudar a gerar mais volume de adição ao carrinho. Se você mantém a taxa no teu e-commerce alta de adição ao carrinho em compra, isso vai melhorar e começar a aumentar o volume de compras, consequentemente, e depois você move a campanha de novo para o fundo de funil. Então, depois é a fase de aprendizado para conversões de compra, efetivamente, vai funcionar muito mais fácil, porque você já criou esse volume. Então, sempre tem que ter esse cuidado de qual é a etapa do funil que eu vou otimizar minha campanha de conversões para que eu consiga gerar esse volume necessário para ele passar pela fase de aprendizado. Então, essa é a segunda dica quando a gente está fazendo campanhas de conversão, beleza? Então, entendendo como funciona a fase de aprendizado, fica muito mais simples trabalhar com esse cálculo e já planejado esse início da campanha, respeitando esse processo do Facebook que tem o objetivo de te ajudar, né? Então, deixo aqui 3 dicas básicas para ter o melhor aproveitamento da fase de aprendizado. A primeira é: evite muitas edições significativas dentro do processo de fase de aprendizado. Então, tenha essa tolerância aí de uma semana de campanha, para que você não faça muita edição e o Facebook fique resetando e recomeçando, senão ele nunca sai da fase de aprendizado. Deixando passar da fase de aprendizado, deixa o Facebook otimizar para você, ajudar você a obter os melhores resultados das ações de objetivo de campanha. Quando você sentir necessidade de melhorar sua campanha, ou você já ter analisado, por exemplo, 2, 3 semanas de campanha e ter otimizações a serem feitas novamente, saiba que ele vai entrar na fase de aprendizado de novo. Então, quando você for fazer as edições, já faça todas de uma vez. Então, anote, você vai mudar criativo, vai mudar público, vai mudar leilão e o que você vai alterar ali dentro da tua campanha, para que você faça de uma vez, ele entre de novo na fase de aprendizado com base em tudo que você e o Facebook aprenderam na veiculação daquela campanha e retome depois o mesmo processo. Então, evite edições muito significativas, lembrando que toda edição em lance ou em orçamento da tua campanha, ela não vai interromper o processo de fase de aprendizado e recomeçar se ela respeitar mais ou menos uma medida de até 30% de variação para mais ou para menos, tá? Se você mudar muito o teu lance ou muito o seu orçamento, aí teoricamente ele vai ter que recomeçar para reaprender a distribuir com mais ou menos orçamento essa campanha, certo? A segunda dica é sobre a quantidade de ativos que você vai subir em cada campanha. Então, se você tem pressa, né, se você quer passar pela fase de aprendizado de uma maneira rápida, quero colocar lá que o Facebook entenda, me ajude, vamos aí, porque eu estou precisando de tração nessa campanha, de agilidade nessa campanha. Então, evite subir muitos criativos dentro do mesmo conjunto de anúncio ou muitos conjuntos de anúncio dentro da sua campanha. Se você tem uma estrutura um pouco mais simplificada, teoricamente ele vai ter menos variáveis para testar e aprender, e vai passar pela fase de aprendizado muito mais fácil. Então evite uma quantidade muito grande dentro da tua campanha de criativos ou de conjuntos de anúncios, que fica mais simplificado passar por isso. E a terceira e última foi o que eu comentei do e-commerce, então sempre considerar todas as etapas de funil, né? Então instala o seu pixel no e-commerce, no seu site, cadastra os eventos certinho lá, configura os eventos de início de preenchimento de informações de pagamento, adições ao carrinho, visualizações de página de categoria, finalização de compra. E quando você tem toda essa escala de funis já traqueada dentro do seu site, sempre lembre de usar elas ao teu favor dentro dessa fase de aprendizado, conforme o volume que você precisar. Então, um e-commerce novo, por exemplo, dificilmente na primeira semana você vai conseguir registrar 50 conversões.
Então, às vezes é ideal você começar com uma campanha de visualização de página de conteúdo, então você vai conseguir levar mais tráfego e mais volume para o teu site, para o teu e-commerce no início. O Facebook vai passar pela fase de aprendizado, entender as melhores oportunidades para levar gente com qualidade para o seu e-commerce de uma forma com um custo mais reduzido. Depois que você tiver esse volume, você começa a descer essas etapas para adição ao carrinho, início do preenchimento de pagamento e, por fim, as compras. Né? Então, sempre lembrar desses steps para que você consiga transitar entre eles da melhor forma para suas campanhas performarem bem, ok? Então, espero que você tenha entendido bem como funciona a fase de aprendizado. Espero que leve essas dicas aí a critério aí para sua campanha, que com certeza vão te ajudar muito também, beleza? Se você curtiu, deixa teu like aqui no vídeo, se inscreve, ativa as notificações, deixa seu comentário, seu feedback e até a próxima, beleza? Valeu!